Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Paulão, estamos aqui para mais uma aula do Imersos nessa noite e que todos sejam bem-vindos. Você que está aí conectado com a gente no YouTube, no Facebook, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que nessa noite você já possa se preparar aí para a aula que a gente vai ter hoje aqui no Imersos. Vai ser um conteúdo extremamente enriquecedor para a sua vida. E hoje eu estou aqui com um convidado aqui ilustre, aqui, o nosso querido mestre Isaías aqui, que vai estar... Boa noite, a paz. Ele vai estar aqui hoje com a gente nessa aula, tá? Isso aqui não vai ser um Imersos Talk como vocês acompanham ali com o mestre Isaías Judinei. Isso aqui é uma aula mesmo do Imersos. E eu fiz aqui o convite para o Isaías para essa aula, porque esse assunto aqui que a gente tem para falar hoje é extremamente importante. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir para vocês compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para você se inscrever lá no nosso canal, para que você possa receber mais e mais conteúdos como este e também que você possa compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas por estes ensinos, que eu sei que Deus vai falar grandemente com cada um de vocês. Tá bom, queridos? Então se inscreve, compartilha lá, ativa as notificações para você sempre receber conteúdos como esse, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula aqui, que você possa fechar os seus olhos nessa hora, nessa noite aí na sua casa, para que a gente possa estar na presença de Deus e ter a nossa mente aberta para receber a palavra dele, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite por este dia, por esta aula. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na sua presença, Senhor. Que nessa noite o teu Espírito Santo, Pai, possa abrir o nosso entendimento, que a tua palavra, Senhor, que vai ser pregada aqui hoje, vai ser ensinada aqui hoje, possa gerar os cortes necessários sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e que hoje, Pai, os nossos entendimentos sejam abertos, que a luz da tua palavra possa vir sobre os nossos olhos, para que a gente possa caminhar na tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos, te agradecemos pela vida do mestre Isaías, pela vida dos nossos pastores que estão ali orando por nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que nessa noite, Senhor, a tua palavra possa gerar vida em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Como todos sabem, eu sou o Paulão. Eu tenho trazido aqui no Imersos a aula sobre as obras da carne, né? Minha aula ela vai no ar uma vez por mês. E eu vou estar dando continuidade no assunto, tá? Exatamente da onde eu parei na última aula. O nosso texto base que está ali em 1 João, como nós já temos lido ali, onde fala sobre que as obras, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação de bens não provém do Pai, mas provém do mundo. E esta palavra ela nos linkou lá com Gálatas 5, onde fala sobre as obras da carne. E na minha última aula eu trouxe sobre 4 classes de pecados ali que as obras da carne ela traz. A primeira foi sobre pecados relacionados à imoralidade, pecados sexuais, também pecados relacionados à idolatria, falsos deuses, e foi exatamente onde eu parei. E hoje eu vou continuar com esse assunto e eu vou falar sobre os pecados relacionados à rivalidade, que são pecados ali relacionados ao convívio das pessoas. E eu já queria começar aqui o assunto, tá? Que está lá em Gálatas 5, 19 ao 21, que eu vou ler aqui para vocês. Que diz assim, Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Hoje, gente, eu queria falar sobre esses pecados relacionados à rivalidade, tá? Que foi o que nós acabamos de ler aqui, sobre as inimizades, porfias, ciúmes, iras.
E eu queria continuar, focar nesse assunto hoje. O mestre Isaías está aqui com a gente justamente para nos ajudar também ali com esse conteúdo, tá? E a primeira coisa que eu queria já entrar no assunto logo, sem perder tempo, que esses pecados eles estão ali ligados a um espírito de divisão, que está muitas vezes dentro das igrejas. Este espírito de divisão, e ele domina muitas pessoas. E esses pecados dentro da igreja, eles acabam fazendo o quê? Gerando um grande estrago dentro da igreja. Porque você vê o quê? Você vê a divisão, e muitas pessoas se deixam levar por esse espírito, que ele não provém de Deus, e sim do próprio Satanás, do próprio diabo, né? Porque ele é o que vem para trazer divisão. E esses pecados, como que eles começam a surgir, né? Eu, nos meus estudos ali, esses pecados as discórdias, as dissensões, como que eles começam a surgir e brotar na vida das pessoas? Primeiramente, esse pecado começa como? Com a impureza, que ele também é falado aqui. Na outra aula eu trouxe da impureza voltada para a área sexual, mas também a impureza, ela voltada também para esses pecados de divisão. Por quê? Porque muitas vezes essa impureza, ela contaminou o quê? Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Eles estão contaminados, e as pessoas começam o quê? Através dos pensamentos dela, os sentimentos contaminados com a impureza, ela começa a ver tudo de forma errada. Ela começa a distorcer tudo que ela está vendo, ela começa a ver tudo de forma ruim, de forma distorcida. Isso por causa da impureza. E quando ela começa a ver tudo dessa forma, de forma distorcida, de forma impura, começa a surgir tudo isso. Por quê? Porque por causa dos olhos. Os olhos são maus, os olhos são ruins. E começa então a vir a inveja, começa a vir as inimizades. Por quê? Porque os pensamentos já estão contaminados, os sentimentos estão contaminados. E aí então esses pecados, eles começam a se manifestar na vida daquelas pessoas, dessas pessoas. E eles começam o quê? A se manifestar também dentro da igreja. E eu já quero aqui já chamar o Isaías aqui, porque a gente já vai começar sobre esse assunto, que por causa da impureza vem o quê? As discórdias, as dissensões e as facções. E eu queria que o Isaías falasse um pouquinho sobre isso. Olá, uma boa noite para vocês. Estamos aqui nessa aula especial do Imersos. E o Paulão está trazendo as coisas referentes aos pecados, né, que estão ali em Gálatas capítulo 5, e uma parte muito interessante trata sobre os pecados relacionados a dissensões, ou seja, a discórdia entre irmãos. E isso é muito interessante porque nós vamos falar aqui exatamente da discórdia não entre o crente e o mundano, não. É a discórdia dentro da igreja. Eu chamo isso de efeito liquidificador, que é o quê? Você coloca tudo junto e liga o motor e todos vão ser liquefeitos, né? Todos serão atingidos. E internamente. Então o liquidificador ele não atinge aquela fruta que está do lado de fora. Ele só atinge as frutas que estão dentro do copo. Então nós estamos dentro do copo, porque nós somos a igreja. E Paulo teve um problema muito sério muito sério, lá em Corinto. Então Paulo ele plantou diversas igrejas, né? E uma dessas igrejas que ele plantou foi a igreja na cidade de Corinto. Então ele recebe uma carta explicando que lá em Corinto estava tendo um problema na igreja que ele havia plantado lá. Então o que ele faz? Bom, eu preciso mandar uma carta. Ele manda uma carta para a igreja de Corinto. Esta carta que ele manda para Corinto, nós não temos acesso a essa carta. Essa carta está perdida. Nós não sabemos, ela não chegou até nós, né? Por que nós sabemos disso? Porque um pouco para frente de 1 Coríntios ele diz o seguinte: conforme já vos falei em carta. Então isso quer dizer que já havia uma carta anterior à primeira carta aos Coríntios. Então em tese a carta de 1 aos Coríntios seria a segunda carta aos Coríntios, né? Mas enfim, essas particularidades à parte, ele faz o que então? Ele recebe agora
uma visita, que nós vamos ler aqui, de uma pessoa chamada Chloe. Nós não sabemos se é um homem ou se é uma mulher, porque é um nome ambíguo, né? Então a gente não sabe se era um homem ou uma mulher. Mas esta pessoa, cujo nome era Chloe, explica para ele o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então dá uma olhada aqui interessante. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10 até o 12. Olha o que ele diz assim, ó. O título do texto já é As Dissensões na Igreja de Corinto. Diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensão. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Muito bem. Então o que Chloe e Paulão trouxe para Paulo foi uma coisa muito séria. Chloe disse assim: Paulo, lá na igreja de Corinto, nós estamos tendo um problema lá, e esse problema é um problema que está dividindo os irmãos. Primeira coisa que ele diz: olha, vocês precisam entender que vocês precisam falar a mesma língua, falar a mesma coisa. O crente tem que ser coeso. Eu não posso chegar aqui e dizer para você que creio na ressurreição de Cristo e o Paulão na próxima aula dizer: olha, a ressurreição de Cristo é uma balela. Nós estamos entrando em conflito com as nossas próprias ideias. Exatamente. O que é interessante do que Isaías está falando é que isso vai contra o que Jesus falou lá em João 17. Em João 17, há uma oração que ainda não foi respondida. Acho que é a única oração que Cristo fez que ainda não foi respondida, onde ele pede o quê? Ele ora ao Pai para que os irmãos vivam em união. Né? É a única oração de Cristo que ainda não foi respondida. E só um parênteses aí do que você está falando, uma outra tradução de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz, ó. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Aqui Paulo está praticamente implorando para a igreja para que eles vivam unidos, para que eles vivam em concordância. Exatamente. Então ele diz lá, ó, que não haja divisões entre vocês. E eu acho muito interessante isso, porque ele não está falando que não haja divisão entre vocês e o mundo. Não, é entre vocês. Vocês mesmos, vocês que estão dentro da mesma casa. Vocês que são de Cristo, vocês que aceitaram. Que não haja divisão entre vocês. Nós aqui no Imersos, nós somos uma escola bíblica. É uma escola bíblica da Igreja Renovo, né? Uma escola bíblica online. Numa escola bíblica, o que se ensina? A Bíblia. A Bíblia nós estamos ensinando para quem? Para quem já está no caminho. Para quem já está no caminho. O Talk, né? O formato do Imersos Talk, ele já é mais também voltado para aqueles que ainda não estão no caminho, que querem conhecer a Cristo. É mais descontraído. Mais descontraído. Agora, aqui no Imersos, nós estamos aplicando as doutrinas da palavra como elas têm que ser aplicadas. Então, o que Paulo está dizendo é: por favor, vocês não briguem entre vocês. Vocês estão entrando em guerra, se mordendo. E isso é o quê? Pecado. Por que há as divisões? Como Paulo já disse, por conta do pecado da impureza. O pecado da impureza, ele gera facção dentro de nós. Então, olha que interessante ele dizendo aqui. Olha, vocês estão dizendo aí o seguinte, vocês se dividiram em 4 grupos. Então isso foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto simplesmente ela se dividiu em quatro panelinhas. Em 4 panelinhas. Uma dizendo o seguinte: olha, eu sou de Paulo. O que ele quer dizer quando ele diz eu sou de Paulo? Então ele diz o seguinte: Paulo foi aquele que fundou essa igreja. Paulo foi aquele que veio, batalhou aqui em Corinto, veio e enfrentou as autoridades e fundou a igreja. Portanto, para mim a pregação que vale é a de Paulo. Para mim a pregação que vale é a de Paulo. Eu acredito em Paulo e tal, e Paulo para mim é a pessoa, Paulo é o cara, pá. Um outro grupelho dizia o seguinte: eu sou de Apolo. E quem era Apolo? Apolo foi o pastor
que o líder que ficou na igreja quando Paulo foi embora, porque Paulo era itinerante. Ele veio, fundou a igreja de Corinto, mas depois de 2 anos ele sai de Corinto. E quem é que fica no lugar dele? Apolo. E Apolo, é muito interessante que Apolo, ele era um cara que veio de Alexandria, e ele era muito eloquente, ele tinha um discurso muito bonito, ele tinha uma forma de pregar, até melhor que a homilética de Apolo era melhor que a homilética de Paulo. Ou seja, a forma de trazer a palavra, né? Era até melhor do que a de Paulo. Então, olha, eu sou partidário de Paulo. Ou melhor, de Apolo. Para mim, o que Paulo fala não tem validade, porque Paulo fundou a igreja, mas foi embora. Um detalhe aí que o Isaías está falando, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Queridos, nós somos de Cristo. Então, mas nós vamos chegar lá. Olha que interessante, porque nós vamos chegar lá, Paulão. Olha como é isso. Aí, o outro grupelho, o terceiro grupelho, dizia o seguinte: olha, nós somos de Cefas. Nós cremos em Cefas. Então, Paulo foi quem fundou, Apolo é quem prega, mas nós temos Cefas que nos lidera aqui e nós somos de Cefas. E nós tínhamos um quarto grupo. A gente já tinha Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas tinha um quarto grupo que, na verdade, Paulo era o pior. Que era o grupo que dizia o seguinte: nós somos de Cristo. Olha, e isso, sabe por que isso daqui é complicado? Eu vou explicar para vocês. Porque aqui nós temos a chamada falsa humildade. E a falsa humildade e o orgulho denominacional derruba as pessoas. O que é o orgulho denominacional? É aquilo: a minha igreja está certa. A minha igreja está certa e eu não ouço mais ninguém, eu não quero saber de ninguém. Não se submete a ninguém. Não se submete a ninguém. Então, quando eles diziam aqui, eu sou de Cristo, o que ele estava dizendo? Eu sou de Cristo. Para mim não adianta vir Paulo, não adianta vir Apolo, não adianta vir Cefas. Eu não me submeto à ordem de homens. Mas eles esqueceram do princípio. Seja submissos uns aos outros. Exatamente. Então, olha só que coisa séria. Esse grupinho aqui que dizia eu sou de Cristo é aquele grupinho que fala... Olha só que interessante, né? O grupinho diz assim, pastor falando para mim não adianta nada. A palavra que vem lá do púlpito, eu vou lá saber se o irmão não sabe da minha vida e por isso está falando lá. Se Deus quiser falar comigo, Deus sabe como. Deus fala comigo diretamente. Isso é a pior situação, porque você não se submete. Isso causa uma dissensão de tal maneira que você se torna refratário à palavra. E tornar-se refratário à palavra, nós teríamos que voltar em Jó, capítulo 42, quando ele fala do Leviatã, que nem a palavra consegue penetrar, porque as escamas do Leviatã, elas são de tal maneira intrincadas que a espada não consegue entrar. Qual que era a paráfrase disso? Quando eu tenho um orgulho denominacional grande, eu tenho meu pescoço ereto e eu não viro ele para lado nenhum. E o meu orgulho, ele cria escamas, Paulão, de uma tal maneira que a espada, como diz lá em Jó 42, e nesse caso aqui nós estamos falando aqui, a espada é a palavra de Deus. Ela vem e ela bate nessas escamas do orgulho e não consegue penetrar. Então olha que sério esse quarto grupo. Eles eram tão orgulhosos de dizer nós somos de Cristo, nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, que eles se tornaram refratários à palavra. Aí, Isaías, eu queria falar algo sobre isso que você está falando, porque esse orgulho, o que ele vai gerar dentro da igreja? Vai gerar o quê? As divisões. Por exemplo, o pastor falou, não concordo. Você não concorda? Mas eu acho que o lado certo é esse aqui. O lado certo é esse, eu não concordei com o que o irmão falou, não concordei com o que o irmão pregou. O irmão prega melhor do que o outro. Você começa a gerar isso dentro da igreja. E você começa a gerar essas divisões dentro da igreja. Como se um fosse melhor que o outro. E não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, para com isso. Isso é pecado, isso é obra da carne. Isso é obra do mundo. E se continuar lendo ali o que o Isaías leu aqui em 1 Coríntios, vocês agindo desse jeito, vocês não estão sendo mundanos? Isso, vamos lá. O capítulo 3 de 1 Coríntios diz isso muito claro. O título do capítulo é: o espírito mundano
causa dissensões nas igrejas. Olha o que diz no versículo 3. Por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolos? São ministros pelos quais crentes e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Então você vê, ele está dizendo, poxa, se você está agindo desse jeito, simplesmente você é um carnal. Você não está dentro daquilo que Deus estabeleceu. Essa divisão, esse espírito mundano, e o título é perfeito, porque é exatamente dentro daquilo que você está trazendo. Exatamente. O espírito mundano. Então quem é que está causando a dissensão da igreja? Lá, aí nós somos obrigados a ir para Gálatas 5:19, onde diz o quê? Que a impureza, que é o espírito mundano, gerou o quê? As inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções e as invejas. Gera tudo. E o que é interessante, Isaías, disso daí que você está falando, que quando o apóstolo Paulo começa a falar, acho que é no capítulo 3, ele fala assim, vocês estão como crianças, ainda estão no leitinho. Eu não consigo nem trazer coisas profundas porque vocês não estão nem preparados para isso. Por quê? Porque vocês são carnais. Versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis. Aí você pensa comigo, Isaías, quando a gente está falando sobre isso, quantos crentes mimimi tem por aí? Demais. Estamos numa geração mimimi, né? Porque você não consegue nem, por exemplo, falar sobre um pecado mais sério dentro da igreja, no altar, porque lá já gerou uma polêmica. É mimimi. Eu não concordo. Eu acho que isso não deve ser falado dentro da igreja. Gente, o evangelho ele deve ser pregado da forma que ele é. Ele não pode ser mascarado. O evangelho de Cristo não pode ser mascarado dentro da igreja. E muitas vezes, por quê? Por causa do espírito mundano, por causa de pessoas que são carnais, a igreja muitas vezes não consegue nem avançar no sentido do crescimento da própria igreja. Os irmãos não conseguem romper, não conseguem crescer. Por quê? Porque são carnais, vivem essa impureza, vivem debaixo dessas rivalidades, que são pecados, as obras da carne. A gente está aqui para falar a verdade. Como Isaías mesmo uma vez ele me falou, a gente consegue vencer a mentira conhecendo a verdade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Muito importante nós trazermos agora algo. Nós não estamos no talk, mas eu quero trazer algo muito importante, mas muito importante mesmo. Jesus Cristo nunca foi politicamente correto. Essa história do politicamente correto é uma falácia demoníaca. Jesus ele foi revolucionário. Em momento algum ele pecou, em momento algum ele foi, podemos dizer, errado, porém, durante todo o tempo ele foi incorreto politicamente para os padrões que na época estavam estabelecidos. Quem é que estabeleceu esses padrões? Foi Roma? Não. Os padrões a que me refiro são padrões estabelecidos pela igreja da época, que eram os sacerdotes. Então ele era politicamente incorreto. Então Jesus não lavava a mão para comer. E isso era uma tradição dogmática dos judeus. Jesus comia com os publicanos. E isso era os publicanos, eles eram a pior classe de judeus que podia existir na face da terra. E Jesus simplesmente comia com eles. Jesus Cristo não dava com cobradores de impostos, com prostitutas, com mendigos, com pessoas do baixo clero, assim, pessoas pobres. Então, um homem desse era politicamente incorreto. Os sacerdotes, os principais da sinagoga, eles tinham um estresse tremendo com Jesus. Por quê? Porque Jesus não seguia as regras que eles estabeleceram como regras. Jesus não seguia essas regras. Eles seguiam a lei, né? As regras eram baseadas na lei. Baseadas na lei e que nem eles conseguiam cumprir. Tanto é verdade que no episódio da mulher adúltera, o que Jesus fala?
quando a gente vai ler numa Bíblia amplificada ou no original, o que Jesus fala ali no episódio da mulher adúltera, que foi pega no leito de adultério, em que toda aquela multidão de homens já estava com as pedras na mão para apedrejá-la, o que Jesus diz simplesmente é o seguinte, porque eles questionam Jesus. Então ali houve uma divisão. Exatamente. Eles questionam Jesus. E aí, Jesus, esta mulher foi pega no leito de adultério. O que nós devemos fazer com ela? A resposta de Jesus é muito interessante. Jesus diz, ora, por que vocês estão me perguntando? Vocês sabem exatamente o que vocês têm que fazer com ela. O que diz a lei? O que diz aquilo que vocês mesmos seguem? Aquilo que vocês, não é o dogma de vocês. Então, neste momento, Jesus não está sendo incorreto Ele coloca politicamente. o que o seu padrão diz. O que o seu padrão diz, exatamente. O que é o normal? Qual é o métier nesses casos? Qual é o procedimento nesses casos em que a pessoa é pega nessa situação? Ora, todos disseram. Ora, não temos dúvida. É que nós apedrejamos. Apedrejado. Quando Jesus agora faz a tréplica, neste momento ele vem com uma retórica que para ele surpreendeu. Ele diz simplesmente o seguinte, quando você lê no original. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair de lado e vocês podem executar o que a lei diz. Porém, para fins de organização, façamos o seguinte, aquele que nunca fez o que ela fez, porque quando trouxe para a nossa tradução foi aquele que nunca cometeu pecado, mas não é qualquer pecado que Jesus está se referindo. Jesus está falando para uma plateia de homens que estão atacando uma mulher. Esse é o politicamente correto daquela época. Porque não existia a mesma pena para o homem que fosse pego no leito de adultério. Você vê que interessante? Mas existia essa pena para a mulher que fosse pega. Então o que Jesus diz agora? Olha, então nós vamos fazer o seguinte. Para fim de organização, você aí, que nunca fez o que ela fez, comece por você. Neste momento, Jesus foi politicamente incorreto. E ao ser politicamente incorreto, o que aconteceu? Eles colocaram eles para pensar. Opa, mas espera aí, eu faço isso toda semana. Eu imagino dentro do pensamento deles, né? Poxa, inclusive tem uma segunda família então, que ninguém sabe, mas eu tenho, né? É complicado. Pegou na curva, né? Pegou na curva. Você entendeu? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. É interessante que a gente falando sobre esses pecados, a gente fala sobre divisão. Eu lembro das palavras de Jesus. O que acontece? Qual é a consequência de tudo isso, né? Dessas divisões dentro da igreja? Jesus falou assim em Mateus 12: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. As divisões, as facções, as intrigas, os ciúmes, as contendas, sabe o que ela vai gerar dentro da igreja? Só destruição. Dentro da igreja, como Isaías falou aqui, não é o que Paulo está trazendo, não é a igreja, o comportamento da igreja comum, é dentro da igreja. Gente, isso tudo acontece porque geralmente as pessoas que praticam essas obras, elas não estão preocupadas com o reino de Deus. Elas estão preocupadas com o seu próprio orgulho, com o seu próprio eu. Elas querem achar que o reino é delas. E não é o reino delas, é o reino de Deus. E esse reino dividido, ele vai ser o quê? Ele vai ser arruinado. A palavra fala isso, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E isso é tão show, Paulo, que você está percebendo que onde está escrito isso, em Mateus 12, 25, dizendo, todo reino que é dividido contra si não subsistirá. Jesus estava se referindo ao quê? Vamos lembrar que nós estamos no Evangelho de Mateus. Ou seja, dentro da trajetória da vida de Cristo. Antes ainda das cartas de Antes totalmente. Nós estamos dentro do Evangelho. Jesus estava se referindo ao quê, na verdade? Ora, ele estava se referindo à casa que era a própria igreja da época. Exatamente. E por quê? Porque lá eu tinha os saduceus, os fariseus. Exato. Eu tinha os sacerdotes. Você já tinha a divisão ali dentro. Você já existia isso. A divisão estava lá. Você tinha os zelotes. Eram grupos dentro da própria igreja. E detalhe, continua até hoje. Até hoje, sem dúvida nenhuma. Quando Paulo escreve... é o que eu falei para você agora há pouco aqui. O que Paulo está dizendo, eu vos suplico, pelo amor de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tenha união. Jesus já tinha falado isso em João 17. Pai, eu não oro para que você tire eles do mundo, mas para que eles sejam... do mal. Mas que seus livre eles do mal, para que eles sejam um. Tá faltando dentro da igreja a união. Tá faltando dentro da igreja a união. Tá faltando dentro da igreja, vamos fazer de acordo com o reino.
Pelo contrário, as pessoas estão se matando dentro da igreja. Aí começam as fofocas. Você viu o que o irmão fez? Você viu que... se você vê o seu irmão pecar, vai orar por ele. Vai cobrir a nudez do seu irmão, como os filhos de Noé fez com ele. E na nossa época, todo esse processo é turbinado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. WhatsApp, meu Deus do céu, eu não vou turbinado, nem... eu posso falar? Tem dia que eu recebo mensagem no meu WhatsApp que eu falo pra você, eu não vou nem responder. Eu não vou nem dar atenção, eu vou deixar até de lado. Por quê? Porque eu tô vendo o quê? Uma divisão querendo acontecer dentro da igreja. E nós a gente que tem esse entendimento, que a gente está aqui passando esse entendimento para as pessoas, sim. A gente tem que alertar que isso está dentro da igreja. E isso vai fazer o quê? Pode gerar destruição da própria igreja. Jesus falou, todo reino dividido contra si não subsiste. Quer um maior exemplo de quem faz isso? O diabo. Ele quis trazer divisão lá no céu, o que aconteceu com ele? Foi expulso. Deus não brinca. Deus não brinca. Pecado é pecado, já vamos começar por aí. É pecado, sim. É obra da carne, Deus não brinca. E Deus, com esse tipo de pecado, Deus ele não tem muita paciência, não. Ele já tem o exemplo aí, Satanás já foi expulso. Então, gente, é muito sério isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Por isso que eu quis convidar o Isaías para esta aula, para a gente discutir esse tema. Por quê? Porque isso está dentro da igreja, isso é pecado, isso precisa ser tirado. E como que a gente tira tudo isso? Exatamente o contrário. Se a impureza gera esse tipo de pecado, a purificação e a santificação elimina, né? É exatamente o antídoto, o antídoto para esse vírus. E como? Buscando o quê? O arrependimento, confessando o seu pecado. Você tem o seu líder de célula? Procure ele se você está fazendo isso. Procure o seu pastor. Busque o arrependimento. Busque o quê? Mortificar a sua carne, como a palavra eu tenho trazido esses versículos para você mortificar a sua carne e buscar se revestir do novo homem. Por quê? Porque é a única forma de você conseguir vencer esse tipo de pecado, que vai vir sempre. Por que ele vai vir sempre dentro da igreja? Porque a igreja sempre está recebendo pessoas que estão ali buscando um tratamento. Então é algo que a igreja vai ter que lutar constantemente. Não adianta eu falar para você que agora que daqui um mês vai estar tudo resolvido, porque não vai. Por que não vai? Porque sempre vai ter pessoas novas que vão chegar que precisam ser tratadas. E como que você trata? Em amor, você trata mostrando a palavra, mostrando a verdade. Só que, como foi falado recentemente, o pastor pregou no culto, que muitas vezes a gente vai atrás dessas coisas também. Porque tem uns irmãos aí que, pelo amor de Deus, sim, que vai atrás, parece que gosta dessas coisas. Se você está fazendo isso, busque o arrependimento, porque isso é pecado. Vamos falar o português, claro. Isso é obra da carne. E quando Paulo trouxe isso para a igreja, ele estava falando, igreja, vocês não são o mundo para estar fazendo isso. É mais um alerta, como o Zé trouxe aqui. Como eu já vos escrevi em cartas, eu já estou falando de novo. Eu já falei uma vez, eu estou falando, e quantas forem necessárias. Aqui, Paulo, foram o quê? 2 cartas para Coríntios, foram até mais, né? Sim, foram ao total 4, né? Nós temos acesso a 2. Nós temos 2, mas é quantas vezes foi necessário. O evangelho vai ser pregado dessa forma. Para quê? Para que a igreja não pratique as obras da carne. Por quê? Vamos ver a consequência disso aqui? Vamos lá, em Gálatas, Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A divisão, Satanás foi expulso do céu. Você acha que Deus vai permitir que quem pratica essas coisas vai entrar lá? Para quê? Para causar divisão de novo? Olha o estrago que já foi feito. Então, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Se a gente for continuar, a gente consegue destrinchar esse assunto aqui por muito tempo ainda. Por quê? Porque é um assunto bem extenso. Eu já estou falando aqui sobre as obras da carne, já fazem o quê? Essa acho que é a 3ª ou é a 4ª aula sobre esse assunto e eu ainda não terminei, eu ainda tenho mais assunto para falar. Então, fica esse alerta, tá? Fica esse alerta para você que tá aqui acompanhando a gente, tá? Busque, como a gente traz aqui esses versículos, busque na sua casa, estude, leia a palavra de Deus, busque o entendimento. Se você tem dúvida, procure Isaías, me procure, a gente está aqui para ajudar vocês também, para tentar trazer esse entendimento. Por quê? Porque é necessário que a igreja não pratique essas obras, porque não é o mundo.
não é o mundo, é o reino de, nós estamos aqui falando do reino de Deus. E essas divisões, essas facções, elas geram diversos problemas. Nós vemos aí quantos escândalos acontecem. Que o irmão derrubou o outro. Por quê? Por causa do quê? Começou com a impureza nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, aí veio a fofoca, veio a divisão, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, aí começa o quê? Aí já começa a se rebelar contra a igreja, se rebela contra o pastor. É muito sério. É muito sério, isso é muito grave. Primeiro que já é pecado, entendeu? Já é pecado. Como que é que tá? A rebelião é comparada ao pecado. Pior que o pecado de feitiçaria. Olha a gravidade. Olha a gravidade. E a rebelião, ela começa como? Primeiro começa com uma impurezinha ali, não gostei do que o irmão falou. Aquilo lá que o pastor pregou, não gostei disso aqui que o Isaías trouxe, não gostei disso aqui que o Paulo falou. Não concordo com isso daí, não vejo bem assim. Não vejo bem assim, né? Aí já começa o quê? As polêmicas. Aí começa as polêmicas, não concordo, será que é isso mesmo? Porfia, né? Vem a porfia. Será que é pecado mesmo? Já começa desse jeito. Se tá acontecendo isso, vigia, tá? Porque o diabo só espera uma brecha. O diabo só espera uma brecha. Ele não tá brincando. Ele não brinca. Como o pastor ensina, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele tá esperando uma brecha para quê? Como o pastor fala, ele fica ali só esperando o momento certo para chegar e passar a rasteira. Mas ele faz por quê? Porque tem brecha. Porque a própria igreja às vezes permite. É muito sério isso. É muito sério. Discórdia, a divisão ali. E se a gente for pegar ao pé da letra dessas palavras, o que é a discórdia? É a falta de concordância. Sim, sem dúvida. Discórdia. Falta de concordância. É falta de concordância, é falta de concordar. E o que Jesus ensina, sejam unidos. Vamos para a palavra, vamos ler a palavra. Eu queria ler aqui a oração de Jesus lá em João 17, para vocês verem que Paulo está aqui praticamente falando a mesma coisa. Mas eu queria ler aqui para vocês. João 17, 20 ao 23, diz assim, a minha oração não é apenas por eles, no caso, os discípulos de Jesus que estavam com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Essa oração é sensacional. Por quê? Se a gente for pegar o pé da letra dessa palavra, ela fala o quê? Que se a igreja for um, o mundo vai crer. O mundo vai crer em Cristo. Por quê? Porque eles vão ver. Só que aí agora eu vou ao contrário. Quantas vezes tem muitos que olham para a igreja e falam, eu não vou para a igreja não. Para quê? Para ser igual aquele ali? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não sei se o Isaías já viu. Sim, e é muito sério, porque no João Batista, uma das aulas que eu falo com ele sobre o islamismo, né? Sobre os praticantes dessa religião, né? Os muçulmanos, eu sempre digo para eles o seguinte, tomem muito cuidado quando forem abordar um muçulmano para falar de Jesus. Por quê? Primeiro lugar, esta pessoa, provavelmente, ela tem uma convicção sobre a religião dela mais forte do que a sua. Segundo lugar, não pense que essa pessoa não conhece de Jesus, porque no Alcorão fala muito de Jesus. A visão que ela tem de Jesus é diferente da sua, mas lá fala muito de Jesus. Terceiro lugar, se você for falar com um muçulmano sobre a palavra e sobre Deus, tome cuidado, porque ele pode dizer para você, você está disposto a morrer pelo seu Deus? Porque pelo meu eu me explodo a qualquer momento. É muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito sério isso. Entendeu? Então, olha, o que fazer então? É a pergunta. Tá bom, Isaías, então o que eu faço? Como é que eu posso abordar um muçulmano? Você vai abordar de uma outra maneira, com exemplo de vida. Esse muçulmano vai olhar para você e dizer o que ele tem de diferente.
Exato. Como eu posso alcançar essa paz que ele tem? Jesus falou lá na oração. Entendeu? Jesus falou na oração. Como eu posso ter o que ele tem? E aí sim, é ele quem vai te abordar e dizer, e aí? Aí sim, é este Cristo a que você vai apresentar para ele. É exatamente isso. Então não adianta. Às vezes, com palavras não é possível. Exatamente. Você tem que ir com atitudes. Como que é que fala? O testemunho ele arrasta, como que é? Mas o exemplo arrasta, o testemunho edifica, mas o exemplo arrasta. A gente tem que ser exemplos. Nós temos que dar exemplos. Pra gente dar exemplo, vamos praticar ali o que Jesus pediu. É a única oração que ainda não foi, a única oração de Jesus que ainda não foi respondida. Por quê? Porque a igreja ainda não está unida, ainda está permitindo essas obras da carne, ainda está permitindo as divisões, as facções. E aqui, gente, nós estamos aqui, praticamente já deu até o horário da nossa aula, e eu queria que a gente pudesse orar para a gente encerrar. Eu ainda vou falar mais ainda sobre as obras da carne, eu ainda não terminei o assunto, mas eu gostaria, gente, que vocês meditassem nessas palavras, tá? Cada versículo que nós trouxemos aqui, que você busque a união mesmo, se una ali com o seu pastor, com o seu líder, com os seus irmãos em oração. Problemas todos nós vamos ter, isso daí é inevitável, mas todos nós estamos sendo o quê? Tratados. Todos nós estamos buscando ser pessoas melhores. E como que a gente faz isso? Como já foi falado, buscando a santidade, mortificando a sua carne, buscando se encher do Espírito Santo, buscando arrependimento. E é só dessa forma, gente, que a gente consegue vencer as obras da carne. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar esta aula, mas antes disso eu queria mais uma vez pedir que você pudesse se inscrever ali no nosso canal, que você compartilhasse este vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses conteúdos, tá bom, igreja? Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar para a gente encerrar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta aula, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor. Gera em nós, Senhor, um coração, Senhor. Um coração quebrantado, Senhor, para que a gente possa buscar, Senhor, a cada dia o arrependimento, para que a gente não venha, Senhor, mais viver e praticar estas obras, Senhor, de divisões, de facções dentro da igreja, Senhor. Assim como Jesus orou, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa fazer de nós Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser unidos. Nos ensina, Senhor, a amar uns aos outros, Senhor, assim como o Senhor tem nos amado, ó Pai. É o que nós te pedimos, para que o teu nome, Senhor, possa se manifestar através da união da tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe grandemente. Uma boa noite, um bom descanso a todos vocês e que Deus os abençoe. Amém.